Olá, tudo bem? Você sabia que as pessoas têm uma segunda oportunidade no procedimento de leilão de imóvel extrajudicial para fazer o pagamento dos débitos e evitar que esse imóvel seja vendido no leilão? Essa segunda oportunidade ela não é tão simples de ser praticada, mas é um caminho que a lei dispõe ali para as pessoas que não conseguiram regularizar os seus débitos aí com aquela instituição que você pegou algum dinheiro emprestado, seja para aquisição ou até às vezes para uma reforma no imóvel, que é a lei da alienação fiduciária. A maioria dos contratos hoje em dia só fazem financiamento por meio dessa lei. Então, se você tem um imóvel financiado, o procedimento que você vai ter, caso não consiga pagar as parcelas, para evitar que esse bem seja leiloado, é explicado nesse vídeo aqui. Bom, primeiramente, depois que a pessoa obtém ali o empréstimo, o financiamento, ela tem a obrigação de fazer o pagamento das parcelas. Caso ela não consiga fazer esse pagamento, o banco vai começar a cobrar. Ele vai mandar mensagem, vai ligar para essa pessoa, falando para que ela tem algumas parcelas em atraso. E geralmente, a partir do terceiro mês de atraso, ela vai receber uma notificação do cartório. Agora o procedimento não ficou só mais no extrajudicial de forma amigável, agora já começa o procedimento da execução dessa garantia, algo mais sério que você tem que tomar cuidado porque pode levar até o leilão do imóvel. Começando esse procedimento, que o banco faz um requerimento para o cartório para que você faça o pagamento do que está em atraso, você vai receber no endereço que você colocou lá no contrato uma carta do cartório informando, olha, você está em débito aqui com determinado credor, tem o valor das parcelas, tem a quantidade dessas parcelas, desde quando começou a sua inadimplência, e aí você vai ter um prazo que é de 15 dias corridos para fazer esse pagamento do que tiver em atraso. Esse pagamento você pode fazer tanto para o cartório como também diretamente para o seu credor. Se não houver o pagamento desses valores nesse prazo de 15 dias, que realmente é muito curto, o banco vai pedir a consolidação da propriedade e aí depois disso vai pedir que seja determinado ou marcado, agendado o primeiro leilão e depois, posteriormente, o segundo leilão para venda desse imóvel. Mas muitas pessoas acham que só existe essa primeira oportunidade para fazer essa regularização e evitar o leilão, quando na verdade a lei prevê ainda uma segunda chance para as pessoas fazerem os pagamentos. Mas essa segunda chance ela não é só para pagamentos das parcelas em atraso. A gente vai ter que fazer a quitação dessas parcelas em atraso e mais algumas outras despesas que podem encarecer bastante o valor dessa dívida, mas você tem essa segunda chance para evitar que o imóvel seja levado a leilão, o que com certeza é um prejuízo maior ainda do que fazer o pagamento dessa dívida inteira que eu vou explicar. Bom, primeiramente, essa segunda chance que você tem, ela vai começar ali depois que há a averbação da consolidação da propriedade e vai até a data do segundo leilão. No primeiro leilão, dificilmente alguém dá lance em qualquer imóvel. Os lances geralmente só são feitos a partir do segundo, porque no segundo é que o valor diminui bastante. Às vezes a gente vê descontos de até 50% ali para que alguém arremate aquele imóvel. Então, depois que é feita essa averbação da consolidação da propriedade, você vai ter até o segundo leilão para fazer esse pagamento. E essa segunda chance para fazer esse pagamento, infelizmente, não é um pagamento simples de ser feito. E por que não é simples? Porque envolve um valor muito mais alto. Nesse segundo leilão, para você ter a oportunidade de fazer essa quitação, você vai ter que pagar a dívida inteira. A dívida inteira é o saldo devedor atualizado até aquele momento, com todos os encargos, juros, correção monetária, multa, honorário de advogado, enfim, tudo é incluído aí para ser pago. Além desse valor da própria dívida, a gente ainda tem outros custos. Tem as despesas, por exemplo, o que o cartório cobrou ali do credor para ser feito esse pagamento, emolumentos, taxas, enfim, tudo isso daí vai ser incluído nesse cálculo. Quando há a averbação da propriedade, da consolidação da propriedade, também ocorre o pagamento do ITBI, que é um imposto geralmente aí na maioria das cidades de 2% sobre o valor do imóvel, o que não é um valor baixo, que também vai ser incluído. E a gente ainda tem outros encargos do imóvel que também podem ser incluídos nessa despesa total. A gente tem, por exemplo, o IPTU, que às vezes o comprador, o devedor ali não estava conseguindo fazer o pagamento do IPTU há alguns anos. Para fazer essa averbação
da consolidação da propriedade tem que quitar essas despesas, e aí às vezes o credor foi lá, fez o pagamento de todas essas despesas, arcou com esses custos, às vezes até com taxa de condomínio também, e tudo isso daí vai ser somado para fazer esse pagamento final, essa última chance que você tem de quitar todo o débito, você tem que pagar toda essa dívida. E como esse pagamento é feito? Esse pagamento ele é feito à vista. Não tem, pela lei, nenhuma possibilidade da pessoa fazer um reparcelamento, um refinanciamento dessa dívida, a não ser, claro, que o seu credor permita isso. Se ele quiser receber a prazo, quiser receber de forma parcelada, a lei não impede isso. Mas é que na maioria das vezes ele não vai ter nenhum interesse de fazer dessa maneira. Ele vai querer receber à vista, até porque no segundo leilão ele tem uma chance boa de conseguir arrecadar todo esse valor pelo lance de alguém à vista, né? Então ele não vai ter muito interesse em parcelar e não tem como obrigar o banco ali, o credor, a receber de forma parcelada. Esse pagamento é à vista. E aí você tem que fazer essa quitação. Às vezes as pessoas podem se perguntar, né? Mas se já estava difícil pagar as parcelas, se a pessoa já não conseguiu pagar naquela primeira oportunidade, que é de 15 dias, só as parcelas em atraso, como que ela conseguiria então pagar essa dívida inteira? É que às vezes as pessoas conseguem obter algum empréstimo, ou então, como na maior parte das vezes é comum de acontecer, as pessoas conseguem negociar esse imóvel com alguém que vai adquiri-lo, e aí essa pessoa vai fazer o pagamento ali dessas parcelas todas, né, dessa dívida inteira, e às vezes e ficar com o imóvel ali depois que essa situação for resolvida. E aí pode ser uma situação mais interessante, um cenário melhor para o devedor do que perder o imóvel no leilão, quando ela não receberia nada e perderia o seu imóvel, ficando sem absolutamente nenhum centavo no bolso. Às vezes fazer essa forma de negociação para a venda pode ser uma situação mais interessante. E aí você tem que tomar cuidado com o seu credor, porque ele não vai ter muito interesse de facilitar as coisas para você. Então, às vezes, você perde o tempo, você tem até a data desse segundo leilão, você tem que entrar em contato com o seu credor até lá, para conseguir saber qual que é o valor da sua dívida e como você vai fazer esse pagamento, qual a conta bancária, por exemplo. O credor tem que te fornecer esse valor da dívida, ele tem que te apresentar uma planilha detalhando todos os custos que você tem para você fazer essa quitação. Caso o credor coloque dificuldade para fazer esse recebimento, não queira te oportunizar essa chance de fazer o pagamento, ou ele não te entregue nenhum documento demonstrando o valor da dívida, você tem a oportunidade de fazer esse pagamento via justiça. Através de um processo judicial, você pode fazer a consignação desse pagamento em juízo, onde o juiz geralmente vai te conceder um prazo de 5 dias para também fazer o depósito desse valor total. E assim evitar que haja o leilão. Então você tem que ficar muito atento à primeira oportunidade que você tem para quitar essas dívidas, que é a melhor delas, lógico, que é o primeiro, até a purgação da mora, né, até a consolidação da propriedade. Depois você vai ter essa segunda chance, que é até o segundo leilão, mas aí já não é só parcelas em atraso, você vai ter que arcar parcelas em atraso, parcelas que ainda tinham para vencer, mais todos esses custos que ocorreram ali durante esse procedimento, mas é uma oportunidade ainda assim melhor do que perder o imóvel no leilão. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, escreva aqui seus comentários, o que você achou, quais são as suas dúvidas, e até mais.